A equipe de inteligência de mercado da StoneX Brasil revisou as estimativas para o novo ciclo canaveiro do Centro-Sul. Desde a última publicação em março, as condições climáticas permanecem sendo o fator-chave para os ganhos estimados de produtividade para os canaviais, ao mesmo tempo em que o aumento do prêmio do etanol em relação ao açúcar passou a atrair a atenção do mercado. Vamos falar ao vivo com o consultor sênior em gerenciamento de riscos, Murilo Fontanetti Aguiar. Oi, Murilo, bom dia para você, bem-vindo aqui. Acompanhei um pouco do anúncio que vocês fizeram ontem até em Nova York, né? Bastante importante aí a nível do açúcar global, oferta e demanda, e também a nível das projeções da safra de cana-de-açúcar. Começamos pela safra de cana-de-açúcar. Quais são esses dados que dão os fundamentos aí mais importantes do que a gente pode aguardar, então, da revisão projetada por vocês para a safra 22-23? Bom dia, bem-vindo. Exatamente. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Então, a gente fez uma revisão de estimativa, né? Foi a quarta revisão da safra do Centro-Sul, que começou agora no mês de abril, né? A gente fez uma revisão leve em dados de moagem, né? Vínhamos de uma safra, voltando para o passado de 2021, que teve uma moagem boa, 605 milhões de toneladas de cana aproximadamente, só no centro-sul do país. E a safra passada a gente teve uma quebra importante, né? Choveu muito pouco em 2020, tivemos três ocorrências, dependendo da região, de geada em 2021, e isso impactou fortemente numa quebra de disponibilidade de matéria-prima, né, de cana para processamento de moagem. E na safra atual, a gente trabalha com um crescimento, né? Um crescimento aí de basicamente 8%, a moagem no Centro-Sul vindo para 565 milhões de toneladas aproximadamente, por conta de uma melhor condição climática de chuvas de entre-safra, né? De outubro do ano passado até meados de março desse ano, tivemos uma precipitação boa no Centro-Sul, foram mais de 23% de precipitação acima da média dos últimos 10 anos, e isso favoreceu, né, e deve favorecer o crescimento aí vegetativo e a disponibilidade de biomassa para processamento e, consequentemente, produção aí dos principais produtos, açúcar e etanol, né? O ponto importante aí é a questão que a safra atual, né, pelos dados da Única que a gente vê, ela começou atrasada. Isso foi um movimento um pouco proposital até das usinas, que tem um tempo significativo para esse processamento. As chuvas de abril, né, impossibilitaram um pouco a entrada de safra, e eles atrasaram um pouquinho o começo da moagem para favorecer o crescimento vegetativo, tá? Então, é tudo dentro do esperado, e para decorrer das próximas quinzenas, próximos meses, deve haver já uma recuperação forte, como a gente viu nessa última quinzena, do andamento aí do processamento e da produção. Excelente, a gente vê então e aguarda, né, um importante avanço, digamos aí, mais celery para trazer aí todos esses fundamentos que o Murilo acabou de detalhar aqui. E aí, claro, a partir desse momento que a gente tem então uma projeção com 8% aí de estimativa, seguimos de olho no tempo, no clima, e falamos também sobre esse prêmio, né, pago aos produtores mais na questão do etanol frente ao açúcar. Isso deve e tende a acontecer, como a gente vem observando, Murilo? Olha, Renata, na nossa visão, não tanto, tá? O momento atual ele foi muito favorecido para o mercado de etanol por conta desse atraso de safra, né? Os estoques de passagem de etanol total, né, anidro hidratado, ficaram um pouco mais apertados, né, por conta desse atraso na disponibilidade do produto. Vimos preços do etanol PVU, né, que é posto veículo usina base Ribeirão Preto, vindo até R$ 4,70 o litro, né? Então, isso trouxe um incremento também no preço da bomba. E a paridade do posto de combustível veio até 76% em São Paulo, né? O ponto é que agora, com a entrada da safra, esse etanol já recuou. O preço na usina, em média, negocia na casa de R$ 4,00, R$ 4,10 o litro. Então, já um preço bem menor do que olhando um mês atrás, né? E a própria curva futura de mercado de açúcar com o mercado cambial favorece ainda com um preço mais remunerativo ao produtor, dependendo da sua produtividade, né, em açúcar e em etanol. Mas em termos de mercado futuro, o açúcar segue sendo um ponto aí mais atrativo. Boa parte das usinas já precificaram o açúcar que vai ser exportado nesse ano safra, né? A gente estima ao redor aí de 80% já precificado.
justamente porque os preços foram bem favoráveis aí nos últimos meses. A gente teve alguns momentos de estresse cambial, a cotação do açúcar chegou a valorizar bastante, né? Então a gente revisou um pouco esse mix para um pouco menos açucareiro, né? 44,8%, muito por conta desse comecinho de safra, abril e maio realmente um pouco mais focado em etanol, mas os próximos meses a gente deve ter um incremento aí da produção do açúcar, que na nossa visão deve fechar a safra aí com 33,9 milhões de toneladas. E o etanol total, 30 bilhões de litros, já somando a produção de etanol de milho. Perfeito. E agora, em relação à projeção que vocês divulgaram, oferta, demanda global do açúcar. O que a gente tem hoje no cenário global, Murilo? Exato. Esse é um ponto, sim, extremamente importante porque é muito relevante para o mercado, não só global, o mercado internacional de exportação de preços de açúcar, como também afeta muito o mercado doméstico, né? Então, o que a gente estima é que uma mudança de tendência, né? Nós vínhamos aí de 2 ciclos mundiais deficitários de açúcar, né? Produzindo menos do que se consome, e para a safra 21-22, que fecha agora em setembro 22 em escala global, nós já estimamos uma virada para um leve superávit, 0,9 milhão de toneladas, né? Esse incremento aí da oferta se deve muito a boas safras que a gente está acompanhando lá, principalmente na Índia. A Índia está caminhando para a safra recorde, né? A nossa estimativa é 35,5 milhões de toneladas, pode ser até um pouquinho mais. E um ponto importante também é o volume de exportação, né? A Índia deve exportar aí na casa de 9, quem sabe até 10 milhões de toneladas de açúcar, né? Até ultrapassando aí a Tailândia. E outros países que recuperam bem também, União Europeia, a própria Tailândia, a gente tem o México, a Rússia e Paquistão aí também bem relevantes nesse incremento de produção que caminham para um mercado superavitário na nossa visão nesse ciclo que fecha em setembro 22. Perfeito, então, Murilo. Pode continuar. Eu só ia incrementar, aí é o ponto aí que a gente soltou a primeira estimativa, olhando a safra 22-23, né? A safra 22-23 a gente estima aí também um incremento maior na produção, caminhando para 4,1 milhões de toneladas superavitárias de açúcar, que deve ser pontos fundamentalistas de baixa para a cotação do mercado, tá? Muito a depender de petróleo, de câmbio, por essa questão da gasolina e arbitragem com os preços do etanol hidratado aqui no Brasil também. Excelente, muito bom você trazer esses dados, 35,5 milhões de toneladas, Índia caminhando para uma safra recorde e também essa safra superavitária aqui de 4,1 milhões aí de toneladas. Muito obrigada por sua análise e até a próxima, Murilo. Bom dia para você, boa quarta-feira.